Um jogador não tem condição de permanecer no time titular se ele faz 2 ou vá lá, 3 jogos abaixo. Pode ser por motivo físico, de empenho, psicológico, técnico. Você tem tanta alternativa, você tem tanta opção, você tem tanto jogador bom babando ali no banco de reservas para entrar, que obviamente, assim, se você faz 2, 3 jogos abaixo da média, você pode ser o melhor jogador do time. Mas se você faz 2, 3 jogos abaixo da média, o normal é que você faça a troca e aí depois o cara vai voltar ali dali a 1 ou 2 rodadas. Acho que tem alguns pontos aí para a gente considerar. O Leonardo Jardim está tendo a administração dele no Flamengo, assim, é importante, até porque o Flamengo teve jogos ruins. Hoje é um grande jogo. Há pouquíssimo tempo, inclusive. Ele estava sendo muito criticado há 3 semanas, 2. Tanto que no final ele estava cumprimentando os caras, comemorando, porque a atuação não era boa. Outro ponto teremos... Claro que o Flamengo usa vários jogadores e é uma administração internacional. O Jardim faria na Europa num time grande. Né? O jogador que vem do futebol europeu para o Flamengo sabe muito bem e sabe como as coisas vão acontecer, porque ele já vivia isso. Quando o cara está num time grande, você já vive. O Samuel Lino, tem hora que ele jogava no Atlético, tem hora que ele não jogava, tem hora que ele não saía do banco, às vezes ele entrava. É nessa pegada. Quando você faz parte de um grande time, nem todos, assim, alguns são titulares o tempo todo, mas tem uma galera que não. E o Flamengo tem um elenco que é dessa forma que é administrado. Tanto quando o Flamengo começa a trocar os caras, entra Bruno Henrique, ele coloca Carrascal, entra uma galera que você fala, o nível continua muito alto. Né? E ele consegue mexer com o banco e colocar em campo uma outra, um outro perfil de Flamengo. E a última questão tá bom, e agora, diante desse resultado? O Flamengo é o Flamengo do Pedro? O Flamengo é o Flamengo de hora do Pedro, hora do Bruno Henrique. Depende se hoje se eu acho que hoje vou esperar um pouco mais pro jogo vertical. Sim. Aí vai dançar o Pedro. Eu entendo que o Pedro é disparado o melhor jogador de área do futebol brasileiro. E o Pedro não precisa entrar nessa. Eu acredito que ele não é titular indiscutível em todos os jogos. Mas acho que o Pedro está levando num caminho interessante aqui, que é o seguinte. A gente tinha... Como é que era no Flamengo? Gabigol, referência, Bruno Henrique. Certo? Do lado. Perfeito. No outro Flamengo. Foi no outro Flamengo. Aí, quando não era o Gabigol, era o Pedro, mas com o Bruno Henrique do lado. Agora, se chegou a um formato em que o Bruno Henrique é esse cara que faz ali o meio. É uma referência diferente do Pedro. Basicamente, ele a questão essa questão da dupla. O Bruno Henrique agora ele passa a ser um jogador para fazer uma função próxima ali do Pedro, com outras características, mas próxima ali do Pedro. E ou é Pedro ou é Bruno Henrique. E a gente não vai mais ver Bruno Henrique com Pedro, porque primeiro, os lados estão muito bem servidos os lados. A questão, acho que tem duas questões aí. Primeiro, o Flamengo não tem o substituto do Pedro. O Flamengo não tem o segundo centroavante. Esse é um primeiro ponto. E talvez o Bruno Henrique, muita gente critica que o Bruno Henrique não funciona ali. Eu discordo, ele já funcionou e funcionou muito, inclusive com bolas alçadas na área. Quer dizer, ele já fez um monte de gol decisivo para o Flamengo jogando como um centroavante, se quer chamar de falso, de verdadeiro, você chame de como quiser, mas ele já resolveu muito o jogo assim. Então, esse é um primeiro ponto. Se você tivesse um reserva indiscutível para o Pedro ali, para aquela posição, talvez até o Bruno Henrique não fosse essa alternativa. A outra é a questão física. O tempo passou. Não dá mais para ele fazer. O Bruno Henrique não vai ficar indo e voltando. Se ele é muito elogiado hoje por dar combate como centroavante, é porque, como centroavante, obviamente você tem um nível de exigência menor do que marcando pela beirada. Então, eu acho que também tem essa questão. Agora, não quer dizer que ele não possa ser útil, eventualmente, entrando num final de jogo ou numa segunda parte de jogo, atuando aberto, como ele sempre atuou, como ele atuou na maioria das vezes, que ele não possa ser útil como centroavante. Eu acho que, assim, a gente precisa também sempre olhar para as decisões do técnico e, independentemente dos resultados, pelo menos num primeiro momento, pensar, faz sentido isso? Tem uma lógica nessa decisão?
o que ele pensou faz sentido, ainda que não tenha dado certo, porque muitas vezes o técnico toma uma decisão que faz sentido, que é lógica e as coisas não dão certo, o resultado não vem por outras razões, às vezes porque a própria escolha não funcionou, mas acho que é um pouco o que o Calçade estava falando, é bom a gente lembrar que há 3 semanas esse mesmo treinador tinha o dedo apontado para si, dizendo que nada estava funcionando, que as coisas não andavam, tudo mais. Não estava bom mesmo. Então, não estava bom, mas o que eu estou querendo dizer é, além de olhar se está bom ou se não está bom, você tem que olhar se as decisões ou se as tentativas dos técnicos fazem sentido. E ele tem isso, ele com as escolhas dele, ele tem que moldar o Flamengo dentro de campo. Por exemplo, hoje, você não viu o Flamengo ir marcar a saída de bola na entrada da área do Cruzeiro. Não fazia isso. O Flamengo ficava aqui, ó, mais baixo. Isso mudou completamente. Porque ele tem a Arrascaeta e tem o Pedro. O Pedro e a Arrascaeta não vão fazer lá na frente a pressão necessária para roubar a bola. Eles podem atrapalhar. Mas recuperar é outra coisa. Então, o treinador não vai subir o time. Porque você vai perder 2 logo na saída e vai deixar o adversário sair construindo. O que ele fez? Ele baixou ali na intermediária, entre meio de campo e área, aí você via Arrascaeta e Pedro, aqui eu começo a interferir. Por quê? Porque se ele sobe, a defesa tem que ir junto. Se ele vai junto, o Cruzeiro com a velocidade que tem, com o Wesley, o Arroio e o Caio Jorge, era tudo o que eles queriam. O Flamengo subindo para esticar a bola nas costas. E aqui o Léo Jardim falou, aqui para vocês, não vou dar espaço não. Ele marcou no meio, ali um bloco médio, e falou, aqui no fundo vai ser difícil. Agora que chegar no meio de campo, aí nós vamos apertar. E aí o Flamengo tirou de letra. Uma hipótese, obviamente que não de começo Foi do jogo. justamente o que não fez no primeiro jogo, né? No primeiro jogo com o Bruno Henrique marcou alto, exatamente o que o Calçade está falando, né? Com o Bruno Henrique e o Arrascaeta no primeiro jogo, a estratégia do Leonardo Jardim foi marcar lá em cima, né? E aí fazer com que o Cruzeiro tivesse que rifar a bola muitas vezes. Com o Pedro e com o Arrascaeta não, né? Já um passo um pouquinho mais atrás e tentar um jogo de associação um pouco mais por dentro para justamente fazer, né, as jogadas que saíram, os 2 gols, né, do Flamengo com o Pedro de pivô. Quando o Arthur Jorge conseguiu fazer o Flamengo, pressionar o Flamengo, foi um momento de dificuldade. Foi um momento que o Flamengo não conseguia sair. E sobre titularidade, que vocês estavam discutindo para devolver para vocês, o Bruno Henrique, ele pode ser, ele acredito que vai ficar nessa briga, sim, né, dependendo do que o jogo apresentar entre Bruno Henrique e Pedro, na referência de ataque, mas vale lembrar 2 coisas, né? Uma, o Bruno Henrique no primeiro jogo do Mineirão, que na teoria, né, teria mais campo para jogar se o Cruzeiro ficasse com a posse da bola, o Bruno Henrique funcionou jogando de costas. O Bruno Henrique não ficou só sendo o cara, né, para ser jogado, para disputar na velocidade com o Fabrício Bruno e com o Jonathan Jesus. Ele conseguiu funcionar bem jogando ali de costas. E, ao meu ver, quando ele precisar descansar o Samuel Lino, o Bruno Henrique também pode fazer essa função ali que o Lino vem fazendo muito bem. Ele consegue jogar um pouco mais aberto ali pelo lado esquerdo e um pouco mais próximo do Pedro também. Só rapidinho em cima do que o Gelson está falando, a questão é que assim, os jogos do Flamengo, em geral, têm característica para o Pedro e não para o Bruno Henrique. Então, por mais que eu tenha até feito a defesa da escolha do Bruno Henrique para aquele jogo especificamente, 95% dos jogos do Flamengo, o Flamengo entra em campo sabendo que vai precisar muito mais de um centroavante como o Pedro, pelo volume que o Flamengo tem, pela imposição de jogo, pelo volume, principalmente em casa, mas acho que também fora hoje, né, Birner? São poucos os times que vão se arriscar demais contra o Flamengo, pela qualidade que o Flamengo tem. Então, eu acho que a questão é essa. A gente pode até dizer que, ele vai alternar de acordo com a característica do jogo? Ok, mas 95% da característica dos jogos do Flamengo são mais para o Pedro do que para o Bruno Henrique. O Birner ia falar. Não, se fosse sobre a hipótese dos 2 jogarem juntos. Eu já falava sobre uma situação de jogo. Vamos supor que o Flamengo está perdendo o jogo, 25 minutos do segundo tempo, e o time adversário ou está com o jogador a menos ou está muito recuado. Bota os 2 na área. Bota os 2 por dentro, com o Bruno se mexendo. O Flamengo é muito rico. Você pode jogar, por exemplo, com Luiz Araújo e Samuel Lino pelos lados para ter 2 pontos, a Arrascaeta por dentro. Você pode jogar numa situação dessa com um volante, pode ser o Jorginho, que tem mais distribuição de bola que o Pulgar, pode ser o Pulgar. Você pode jogar com meia pelo lado para ter mais retenção de bola,
para dosar jogo. O problema é que para o técnico fazer tudo isso, ele precisava treinar mais a equipe, e é exatamente o que ele falou. Quando ele voltou, ele falou assim, aqui no Brasil, é como se você fosse fazer uma prova sem ter ido à aula a cada 3 dias. Ele precisava de tempo para fazer isso. Então ele precisa, né, nesse pacote todo de possibilidades, tentar aprimorar as que ele acha que serão mais úteis mais vezes e as que vão dando uma sequência daquilo que já acontece. Não tem que fazer uma ruptura muito grande de jogo. Quando você fala ter o Pedro em campo, Pedro também impressiona, não como o Bruno Henrique. Então, se você acha que você vai ter bem mais a bola e presença no ataque, o Pedro é indiscutível. Sim. Se você acha que você vai precisar de mais pressão na frente e quando você não consegue pressionar, tem mais transição rápida, que foi a ideia contra o Cruzeiro em Minas, você pode optar pelo Bruno Henrique. Aí vai no que o Jean disse. Como na maior parte das vezes o Flamengo terá mais a bola e será o dono da proposta de fazer o gol, não do time reativo, o Pedro tem de jogar mais que o Bruno Henrique. Só porque a gente está falando muitos justificáveis, justos elogios ao Flamengo. Sim. A diferença foi de um gol só. Poderia ter sido mais. Pelo volume de jogo do primeiro tempo, poderia ter sido mais. Mas aí volto a lembrar assim, de quem não está acostumado com o futebol brasileiro. O Cruzeiro foi um adversário que só engrandeceu o Flamengo. Sim. Se a gente tivesse falado aqui de um 3-0, não sei o quê, e até esquecer contra quem jogou e tal, o tom era outro. Seria um tom de facilidade. E acho que a própria entrevista do Fabrício Bruno, porque é raro isso, esse sentimento é raro no futebol brasileiro. Você perdeu, você é uma porcaria, você é um lixo, tem que trocar tudo, tem que mandar o técnico embora. Você tem, em geral, essa é a lógica do futebol brasileiro, por uma série de problemas que incluem, inclusive, a imprensa. Agora, nesse caso, me parece que essa sua sensação e essa sua impressão, ela foi corroborada até mesmo pela entrevista do Fabrício Bruno, né? Que saiu de alguma maneira... Primeiro tempo não jogando. Ele usou o termo cabeça alta, né? Quer dizer assim... Cabeça erguida. Cabeça erguida, exato. A torcida do Cruzeiro, são 4 mil torcedores do Cruzeiro, no Maracanã, terminou o jogo, aplaudiram, cantaram o hino do clube, eles entenderam. Cara, e é isso que tem que ser, cara. Você foi eliminado para o Flamengo no Maracanã. E tudo bem, ainda que o primeiro tempo tenha sido de fato um massacre do Flamengo, o Cruzeiro volta massacrando por 15 minutos apenas, chega ao gol de empate e, repito, estava bem depois que fez o gol de empate, ainda continuou, só que aí é isso, você toma um gol do Flamengo, porque qualquer brechinha o Flamengo vai lá e com a sua qualidade faz o gol, e ali acho que meia coisa desmontou, mas de maneira geral, olhando para os 180 minutos, o Cruzeiro tem mesmo que sair com essa sensação de que assim, sou o favorito para a Copa do Brasil e no Brasileiro tá difícil, mas enfim... Dá para terminar ali terceiro, entre os 4. Vale lembrar o gol que o Jorginho salvou, né? Sim. Antes do gol É de empate. isso, né, Jair? Aquilo foi um gol do Jorginho, rapaz, O impressionante. dele. Não dá para dizer se foi ou não. A imagem não é conclusiva, então isso nem para o VAR. O que é um problema para o VAR. O VAR tem que ter as melhores imagens. Pelo menos aquelas que a gente tinha à disposição não eram as melhores. Aí fica-se com a decisão do campo. No fim foi a decisão correta, né, Calçade? Porque... Aparentemente tem ali, se você tiver 1 centímetro em cima da linha... Então, A minha visão é que não foi gol. Eu não estou falando nem pela imagem, eu não estou nem falando pela imagem, porque de fato a imagem daquela câmera ela não está em cima da linha, né? Ela não está exatamente na linha do gol para você dizer, a bola apareceu inteira. Agora, o meu ponto é, o assistente não deu o gol, disse que não entrou. Se o assistente não deu o gol, o VAR não pode, a partir dessa imagem aí, ele não pode, a partir dessa imagem, dizer que a bola entrou. Dessa aí não, se ele tivesse uma boa, sim. Então, mas aí não é nem questão da imagem. Eu insisto só numa coisa, Calçade. Gasta-se agora um grande dinheiro com a tecnologia, agora o VAR semiautomático e tudo mais. O gol é algo tão fundamental e tão decisivo num jogo que Tem que ter custa... a câmera ali dentro. Não é câmera. Custa você usar a tecnologia do chip na bola, que treme o relógio. Que andar pra frente. Pô, isso aí já é uma das tecnologias mais antigas. Vamos aguardar, mas não vai ser nesse No olhômetro, Só para lembrar que essa tecnologia, Premier League 18-19, ela foi decidida por uma bola que a tecnologia captou, que por 11 milímetros não entrou. Em um jogo entre Mas aí as pessoas vão ter que conviver com isso.
Entendeu? Elas vão ter que conviver com isso. Mas elas Porque convivem. Neste caso, elas convivem, reclama-se de verdade. tudo. Não. Esse gol aí, assim, eu digo outras situações. Isso tinha que ser gol. Porque é o seguinte, quando vem uma imagem, quando surge o semi-automático e aparece um bico de chuteira, a gente é obrigado a aceitar, porque existe uma tecnologia. E sempre é assim. Quando interessa, aceita. Quando não interessa, que bom. Você tem toda a razão. Isso aconteceu muito com a tecnologia do impedimento semiautomático, porque vai ser milimétrico e tem que aceitar. Mas eu nunca vi, e acho que a reclamação em relação ao gol ou não gol. Porque o gol não gol é algo que, assim, é rápido, não tem a menor discussão. Então, porque eu acho que, assim, conceitualmente, você pode até discutir, que era a ideia lá do Wenger, você pode até discutir que, conceitualmente, o impedimento ele foi criado para que um jogador não fique na banheira. Então, na hora que você fala, mas isso aqui eram as tais linhas engrossadas da Premier League, que eu adorava. Mas tudo bem, eu não vou entrar nessa questão. Sempre vai sair um... Sim, mas o gol ou não gol não. Se a decisão Vai ter um reclamão. Se a decisão for uma linha grossa, se a decisão for uma linha fina, se a decisão do impedimento o jogador tem que estar com o corpo todo à frente, não importa a regra. Sempre haverá milímetros decidindo. Mas o gol ou não gol, ninguém reclama. O gol ou não gol, ninguém reclama. É que eu sei que por essas imagens que a gente viu... Até ser contra o time dele, pô. Como é que é, Jailson? Repete. Por ocasião. O torcedor vai querer o semiautomático e tal quando for a favor do time dele. Aí o time acaba perdendo eu tô plenamente de acordo com vocês. Eu tenho certeza... Um gol de diferença com esse biquinho da chuteira, o cara, que semiautomático, tem que colocar esse... É isso, mas esse discurso vale para impedimento e não vale para o gol. Outra coisa que ninguém reclama, ninguém discute. A gente viu 3 imagens aqui. Teve do Japão. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro... o torcedor do Cruzeiro viu a bola dentro do gol na imagem de trás do gol, porque o ângulo não favorece. Então é o seguinte, tem que ser exatamente uma câmera próxima, muito na linha, qualquer desvio de eixo te dá uma outra percepção e a câmera que aparece de trás do gol parece que foi gol. Você lembra daquele lance do Japão? Que a bola, eu não me lembro nem que jogo era, mas era a Copa do Mundo retrasada, em que eles pegaram o momento... Quer dizer, a partir do chip na bola... Japão e Alemanha. Era Japão e Alemanha, isso. Que eles captaram o momento em que a bola tinha sofrido o impacto do chute. E ela acusava deformação. Exatamente. Aí eles congelaram a imagem para ver se a bola naquele momento estava dentro ou só fora. queria falar uma coisa que é uma lenda no mundo do futebol. Uma lenda, né? Mas assim, a gente ainda fala. O assistente não está vendo nada. O campo tem 68, menos no Paraguai. Porque o Paraguai, o Palmeiras jogou com 64. O campo tem 68. O meio do gol é 34 metros. Você acha que o cara que está na linha, com a bandeirinha... Tem jogador no meio do caminho, tem uma trave. Primeiro que nesse lance o também. assistente não conseguiu chegar na linha de fundo ainda. Se ele não está na linha de fundo, ele não pode abrir a boca para nada, porque ele está com outro ângulo de visão. Então, assim, quem está ali não está vendo nada. E nos gramados atuais, ainda são os gramados, eles são retos. Porque os gramados com outra drenagem, que é espinha de peixe, que é aquela drenagem que você tem, o meio do campo é mais alto, e aí ele vai baixando para as laterais. Por quê? Para a água escorrer. Então, a hora que você olhava na lateral, isso para quem vivia dentro de campo, né? Você olhava, o campo fazia assim, ó. No Morumbi era assim, fazia assim, ó. Lá no alto, no meio de campo, você não enxergava o outro lado. Por quê? Porque o outro lado era baixo e o meio de campo era uma montanha. Você não enxergava do outro lado. Então, assim, quem está vendo pela televisão não sabe nada disso. Nada disso. Então, o campo é outro mundo. É outro mundo. E eu só falar acho que Leonardo Jardim, ele vai ser cobrado para definir qual é o estilo de jogo. E eu acho que ele vai ter alguns. Ele não vai ter um. Porque assim, com o Jorge Jesus que era carimbado, com o Felipe Luiz tinha variações, mas ele tinha. E o Flamengo, você não basta vencer, você tem que jogar bem. A expectativa do Flamengo é jogar.